Olá, personas, sejam todos bem-vindos. Vamos à aula 5 da série Análise Combinatória, Problemas de Contagem. Nesta aula, falaremos um pouquinho de permutação simples. Antes de tudo, consideremos a seguinte situação. De quantas maneiras diferentes 5 amigos podem ser fotografados sentados lado a lado em um banco de jardim? Primeiramente, podemos fazer aqui um esqueminha das 5 posições desses amigos neste banco. E aqui estão os amigos A, B, C, D e E. Vejam que qualquer um dos 5 pode ocupar a primeira posição. Podemos destacar assim também: primeira, segunda, terceira, quarta e quinta posição. Já que são várias possibilidades, eles vão trocando entre eles estas posições. Por isso, permutação. Permuta vem de troca. Então, eles trocam de lugar aqui. Vão se revezando. A, B, C, D, E. São 5 posições. Qualquer um dos 5 pode sentar na primeira posição. Uma vez que um deles se sentar, pode ser qualquer um dos 5. Por exemplo, se for o A, o amigo A sentou-se na primeira posição. Sobraram B, C, D e E para, digamos assim, disputarem a segunda posição. Se fosse também uma disputa em outra situação, por exemplo, num outro contexto de corrida, por exemplo, e assim por diante, que é a mesma ideia. Então aqui sobram B, C, D e E, ou seja, só podem se sentar aqui um dos 4. São 4 opções aqui para o segundo lugar. Um deles ocupará esta segunda posição, um dos 4. Por exemplo, se for o B. Sendo o B a ocupar esta segunda posição, para a terceira posição ficam C, D e E. Então vejam que são 3 para a terceira posição. Um dos 3 vai ocupar esta posição. Vamos supor que seja o C. O C ocupando essa posição, ficam D e E para a quarta posição. Pode ser D ou pode ser E, qualquer um dos dois. Um dos dois vai ocupar essa posição. Então são 2 opções aqui. Um deles ocupando, por exemplo, se for D, sobra E aqui e é lógico que sobra apenas uma opção para o último lugar. Mas lembrando que o A ocupou aqui, mas poderia ter sido B. Sendo B aqui, o B não apareceria aqui e o A ficaria aqui. Então o que importa é a quantidade que aparece de opções. Então fica, pelo princípio fundamental da contagem, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. E 30 vezes 4, 120 maneiras diferentes desses amigos sentarem-se lado a lado. Então vejam que isso pode ser generalizado da seguinte forma. Vamos supor que sejam N elementos. Aqui são 5 elementos. Poderiam ser N elementos, 6, 10, não importa a quantidade. Pelo princípio fundamental da contagem, nós podemos escolher de N modos o elemento que ocupará o primeiro lugar. Ou seja, se são 5 elementos aqui, ó, conforme aconteceu, o N é igual a 5. Então só pode 5 maneiras diferentes de escolher o primeiro lugar. Uma vez que um ocupar o primeiro lugar, sobram N menos 1. Então vejam, o segundo lugar, podemos escolher de N menos 1. No caso, 5, 5 menos 1, 4. Para o terceiro lugar, já saiu 2 aqui, tá vendo? Então, N menos 2. O que ocupou o primeiro, o segundo. Para o terceiro lugar, N menos 2, porque já saíram aqui o primeiro e o segundo lugar. Então, para o próximo, N menos 3, porque já saíram aqui os que ocuparam os 3 primeiros. Para o quarto lugar aqui. Para o quinto lugar, N menos 4, porque já saíram os que ocuparam os 4 primeiros
lugares. Tá? Então, nós vamos fazendo assim até a escolha do último lugar que possa ser feito de apenas um modo. Daí, o número de permutações de n elementos ser desta forma aqui, ó. Nós chamamos P de n, permutação de n elementos. No nosso exemplo, permutação de 5 pessoas. Então, fica n vezes n menos 1. Para o exemplo, ficaria assim, ó. P de 5 igual 5 vezes 5 menos 1, que é 4, vezes 5 menos 2, que é 3, vezes 5 menos 3, veja que essa reticência aqui está até esgotar para ficar apenas uma opção no último lugar. Que o último lugar seja feita de apenas um modo, a escolha. Então, vezes 2, que é o n menos 3, e vezes 1, que é o n menos 4, fazendo a multiplicação pelo princípio fundamental da contagem normalmente, que é o que aconteceu aqui. E na aula anterior, nós vimos que quando se tem uma fila ordenada, seja com números, pessoas, objetos, e de forma distinta, veja que a mesma pessoa não pode ocupar 2 lugares, por isso de forma distinta também. Então, isto é permutação simples, bem tranquilo, não é verdade? E mais para frente nós vamos ver que quando nós multiplicamos assim, de forma decrescente, e diminuindo n menos 1, n menos 2, n menos 3, nós também podemos chamar de produto fatorial, tá bom? Até a próxima aula. Forte abraço!